Série Personagens Bíblicos. Terceiro episódio: Noé. Após a desobediência de Adão e Eva, a humanidade, influenciada pelo pecado, foi se perdendo cada vez mais, ao ponto de entristecerem a Deus. Acompanhem comigo a leitura de Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus ficou tão entristecido com a maldade que estava tomando conta da humanidade, que decidiu destruir a humanidade, e não somente os humanos, mas todo ser vivo que Ele criou. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 6, do versículo 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. O mesmo Deus que se alegrou por tudo que havia feito no início da criação, se entristece ao ver o quanto o homem se afastou de Deus devido ao pecado e à desobediência. Mas em meio a tanta desobediência, surge um homem que encontra favor diante de Deus. Este homem é Noé. Olha o que Gênesis capítulo 6, do versículo 8 ao 9, diz sobre ele. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mesmo em meio ao mundo perdido, Noé andava com Deus. E isso nos traz uma lição. Independentemente de como o mundo se afasta cada vez mais do Criador, nós devemos seguir a Jesus Cristo e glorificar o nome dele. Olha a missão que Deus dá a Noé de construir uma arca. Acompanhem comigo Gênesis capítulo 6, do versículo 11 ao 14. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. No versículo 17, Deus diz a Noé o porquê da construção dessa arca. Acompanhe comigo em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 17. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Noé obedeceu a Deus e, após entrar com a sua família e os animais na arca, veio o dilúvio. Acompanhem comigo Gênesis capítulo 7, do versículo 5 até o 10. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O pecado afasta o homem de Deus, e nesse caso foi tarde demais para aqueles que ficaram fora da arca. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o que aconteceu durante o dilúvio. Leia comigo Gênesis capítulo 7, do versículo 20 ao 24. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos,
animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Queridos, esta é uma história triste sobre a humanidade, que Deus, no início, fez tudo perfeito, sem pecado, mas infelizmente a desobediência fez com que o primeiro homem pecasse, e após isso, o pecado entrou no mundo e fez com que o homem se afastasse cada vez mais de Deus. Mas é importante nós meditarmos sobre o que foi dito sobre a história de Noé, que mesmo em meio a um mundo corrompido, ele encontrou o favor de Deus. Querido, que possamos pensar sobre isso, que possamos também encontrar favor diante dos olhos de Deus, mesmo em meio a uma época onde o humano se afasta cada vez mais de Jesus Cristo. E lembre-se também que a palavra de Deus diz que um dia haverá novamente a destruição para aqueles que desobedecem a Deus. E dessa vez não haverá destruição por meio da água, e sim por meio do fogo. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Que possamos estar preparados para este dia, querido. Como a palavra de Deus bem ensinou nessa passagem, esse dia virá quando menos se espera, assim como foi o dilúvio para aquelas pessoas que estavam afastados de Deus. Em Marcos 16, versículo 16, a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Querido, Deus tanto amou o mundo que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Lembre-se disso, lembre o tamanho da misericórdia de Deus, que mesmo o homem pecando contra Ele todos os dias, Deus derrama da tua misericórdia dia após dia e dá a chance ao homem de se arrepender dos seus pecados, crer no teu santo Filho Jesus Cristo, e um dia não haverá destruição para aqueles que creem, e sim a vida eterna ao lado de Deus, onde não haverá choro, nem morte, nem tristeza, nem dor. Busque o exemplo de Noé e encontre favor diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.